Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui o nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Vem com a gente. Essa semana saiu mais uma pesquisa TIC Kids Online, que é uma pesquisa feita por uma instituição de pesquisa vinculada ao Comitê Gestor da Internet. Ela trata de usos das crianças e adolescentes, usos das redes sociais, que as crianças e adolescentes fazem das redes sociais, pegando um público aí de 9 a 17 anos. A Lena Benz, que está aqui hoje com a gente, a nossa coordenadora de design, ela fez um carrossel super bacana, que está lá nas nossas redes, @desinformantebr, vocês podem conferir. E aqui ela dá também algumas pistas, né, alguns insights sobre essa pesquisa super importante para a gente entender, né, e ficar atento aos hábitos das crianças e adolescentes na internet. Conta mais para a gente, Lena, por favor. Conto sim, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ana, Matheus, todo mundo aí. Pois é, essa pesquisa acontece desde 2012, né? Organizada pelo CETIC-BR, como você disse, está vinculada ao Comitê Gestor da Internet. E dessa vez, é a 11ª edição, né? Foram entrevistadas presencialmente 2.424 crianças e adolescentes dentro dessa faixa etária de 9 a 17 anos, que você mencionou. Né? E uma das coisas que a pesquisa mostrou é que 70%, né, desse público usa o WhatsApp com frequência elevada. O que significa essa frequência elevada? Todo dia ou quase todo dia, várias vezes ao dia. Né? Desses 70%, por exemplo, 53% estariam dentro dessa categoria de quase todo dia. Seguido do WhatsApp, né, a pesquisa também trouxe, na sequência, o uso excessivo de YouTube, Instagram e TikTok, né? O Instagram, o YouTube, logo em seguida, com 66%, sendo que 43 desses 66, desse total, seria várias vezes ao dia. O Instagram vem na sequência com 60% da amostra, sendo 45% várias vezes ao dia, e o TikTok, 50% da amostra, sendo 37% várias vezes ao dia. Né? E foi a primeira vez, desde que essa pesquisa é feita, que se avaliou a frequência de uso, a assiduidade de uso. E por que isso é importante? Porque se a gente está diante de uma amostra, né, essa população, né, de 9 a 17 anos equivale a quase 25 milhões de pessoas na internet. Então, além da gente estar olhando para o público jovem, adolescente, né, criança, infantil, no uso da internet e das redes sociais, a gente também está olhando para uma amostra muito grande de pessoas para desenvolvimento de políticas públicas, para você ter acesso a indicadores que realmente podem galgar, assim, embasar o debate público, né? Em cima de uma questão extremamente vital para a nossa sociedade, para a saúde do nosso ambiente digital e tudo mais, né? Totalmente. Lena, e além disso, eu estava pensando que a semana passada a gente falou aqui de uma pesquisa da Oxford, da Universidade de Oxford, que fala exatamente quanto é importante a gente saber a frequência, porque o número de horas, o número de acessos, né, a frequência de uso está diretamente ligada aos índices, aumento ou diminuição dos índices de depressão e de ansiedade, né, em Com criança e certeza, adolescente. com certeza. Né? É o multitasking desde criancinha, né? E tem uma outra coisa muito interessante que essa pesquisa trouxe, Ana, que foi a interferência, a mediação de responsáveis ou não em relação ao uso. E é muito interessante a gente observar como se media também, né? O que é mediado, né? Primeiro que o índice não é muito alto, né? Assim, 3 de cada 10 usuários, né, da internet de 9 a 17 anos têm responsáveis que utilizam recursos para bloquear ou filtrar algum tipo de acesso a conteúdo, né? Então, desse montante, 34%, por exemplo, filtram o acesso a sites, 32% filtram o acesso a aplicativos que podem ser baixados, 32% também costumam limitar os contatos para chamadas de vídeo e mensagens. 31% monitoram sites e aplicativos que são acessados. Apenas 28% bloqueiam anúncios. Olha só, isso é, né? Criança usando tablet, e 28%
apenas bloqueiam o anúncio. 26% alertam sobre o desejo de fazer compras em aplicativos. E 24%, apenas 24%, restringem o tempo de tela, o tempo de internet. Então, assim, é um debate que a gente vem trazendo tanto, né, sobre essa questão do uso de tela, e que a pesquisa trouxe que apenas 24% dos responsáveis. Complicadíssimo, complicadíssimo. E eu, assim, tô aqui com a carapuça bem servida, né? Porque tem uma criança em casa e sei da dificuldade que é, né, você orientar, você buscar novos conteúdos, ou você substituir, né, conteúdos ruins e que estão mais disponíveis, porque o algoritmo acaba escolhendo, enfim. É muito complexo esse assunto, mas é muito importante que a gente tenha mais dados, né, para poder lidar com isso, e como você disse aí, para a gente ter políticas públicas, né, para esse assunto. Ter educação midiática nas escolas, para nós responsáveis, para a comunidade escolar, né, como um todo. Enfim, a gente está engateando ainda nesse assunto, eu acho que tem muito a ser feito, mas que bom que a gente tem mais transparência, né, mais dados para poder trabalhar a situação. Lena, obrigada. Valeu, Ana. E fica também o convite para o pessoal conferir a matéria completa feita pela Ana D'Angelo, ninguém menos que a nossa editora. Fui lá eu? Boa. Desinformante.com.br, Carrossel de Lena no Instagram. Aí você quer ver com design e tudo no Instagram, @desinformantebr. Gente, o outro assunto é a volta do Twitter. Completou-se 2 semanas que o Twitter, a gente continua chamando de Twitter, mas o X voltou para o Brasil tem 2 semanas depois do bloqueio feito pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a plataforma não cumpria, né, as obrigações para se estar no Brasil, para se estabelecer no Brasil. Pagou as multas, indicou representante legal. O governo brasileiro, aliás, o judiciário brasileiro determinou a volta. E o que a gente viu, o que Matheus Soares viu, vai contar para a gente aqui os destaques da volta dos que não foram. É mais ou menos isso, né? Pois é, né? Mais ou menos isso mesmo. Oi, Ana, oi, Helena. Pois é, 2 semanas aí de volta do X, e apesar de algumas pessoas terem optado por não voltarem, então diminuído um pouco o acesso, faz 2 semanas que o X está de volta, mas pouca coisa mudou. Continua aí sendo um palco para desinformação e também um espaço para que figuras da extrema-direita, tanto brasileiras quanto internacionais, utilizem para compartilhar seus discursos de ódio, também teorias da conspiração. Logo nos primeiros dias de bloqueio, a plataforma do Elon Musk teve uma onda de fake news contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro, como mostrou uma pesquisa do Instituto Democracia em Cheque. De acordo com o mapeamento, que identificou mais de 32 mil publicações, as postagens na plataforma insinuaram uma suposta fraude na apuração da eleição municipal de São Paulo, após o candidato Pablo Marçal perder o lugar do segundo turno para o Guilherme Boulos. As postagens insinuaram, por exemplo, que as eleições tinham sido fraudadas para impedir a ascensão de Marçal e afirmaram que as urnas eletrônicas eram vulneráveis a fraudes e que o voto impresso seria necessário nas eleições presidenciais de 2026. O estudo do Instituto Democracia em Cheque mostrou também que a desinformação sobre o processo eleitoral foram ampliadas pelo X, já que plataformas como Instagram e Facebook demonstraram uma abordagem mais rígida, em relação à moderação de conteúdos falsos. Já no dia 9 de outubro, o vereador mais votado no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, aproveitou a volta da rede para compartilhar mentiras sobre a crise climática, insinuando que o aquecimento global é uma farsa e criticando organizações que lutam para combater os impactos negativos do fenômeno. No seu Twitter, o Carlos ele criticou o ESG, que é sigla em inglês para Governança Ambiental, Social e Corporativa, e as ONGs, como eu falei, que apoiam esse movimento, né, de combate aos impactos negativos da ação climática. Nessa semana, na verdade, nas últimas semanas, também teve novidade. O X atualizou as políticas de privacidade para tornar obrigatória a coleta de dados dos usuários da plataforma para o treinamento de sistemas de inteligência artificial. De acordo com o texto, a partir do dia 15 de novembro, ou seja, os usuários que continuarem usando os produtos e serviços da empresa estarão concordando com os novos termos. Isso significa, na prática, que caso o usuário não concorde com a extração de dados, o único jeito de se opor a essa ação é deixando de usar a rede social. Peraí. Meta fez isso também, né?
Estou lembrando aqui, a Meta fez a mesma coisa, quer dizer, se você não quiser que o seu dado seja usado, você tem que proativamente manifestar isso por um sistema lá, sabe-se lá, com quantos passos você precisa dar para dizer que você não quer que seus dados sejam usados. Não é isso mesmo que aconteceu? Sim, tem uma diferença em relação a essa questão da Meta, porque mesmo que o caminho tivesse sido difícil, né, no caso da Meta, tinha um caminho ali para se opor. No caso do X, não tem. Né? Como o Ronaldo Lemos ele falou à Folha, o único jeito de se opor a essa decisão do Twitter, né, do X, é deixar de usar a plataforma. Né? Então, realmente, perde aí o direito do usuário de se opor a essa decisão de extração dos próprios dados para ou tudo criação... ou nada, né? Ou tudo ou nada. Os incomodados que se mudem, né? Por aí. Ainda bem que a gente hoje em dia tem alternativas, né? Ainda não bem vamos que dizer tem, que não temos. Pois é, e assim, essa ação, né, chamou a atenção da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que anunciou nessa semana que entrará em contato com os representantes do X para pedir explicações sobre essa coleta de dados. Ou seja, pelo menos a gente sabe que a ANPD está de olho nessa ação unilateral, né, do X em relação à extração de dados dos usuários. Ô, gente, eu queria só fazer um adendo, Fala, porque Lena. isso tem tanto a ver com design e a gente não pensa nisso. Porque, primeiro, o design ele entra em toda a parte da interface que você vai buscar cancelar, ou trocar, ou ler um termo, e aquilo vai ficando complexo com várias abas e vários links e várias telas correndo na sua frente, né? E assim, nunca é o lugar mais fácil de você encontrar no site, e é sempre bastante cansativo, né? Demanda uma energia, e assim, a gente acaba clicando no sim, 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 para prosseguir, e entregando, né? Assim, então, isso tem muito a ver com a questão da interface, queria só deixar esse alerta também. Ótimo, Lena, perfeito. Principalmente quando é direito nosso, né? Aí eles dificultam. Agora, quando é para a gente pagar, aí o design é super amigável, né? Tipo assim, você dá um clique lá e rapidamente mais fácil você assinar o serviço. Faz um upgrade no plano. Quando você vê, você virou premium, nem sabia, né? Como. Prata, ouro e assim. Exato. A gente tem que ficar de olho mesmo, e aí está a importância, né, da sociedade civil organizada, dos órgãos de fiscalização, das políticas públicas, porque, de fato, as empresas privadas já se mostraram que essa autorregulação, né, quer dizer, como o Matheus disse, medidas unilaterais a gente sabe que não vão atender completamente aos nossos direitos, não vão respeitar totalmente os nossos direitos, e a gente precisa de instituições fortes, né, para a gente poder confrontar isso e chegar num bom termo. Gente, foi ótimo o papo, adorei. A gente se vê semana que vem. Enquanto isso, nos sigam nas redes @desinformantebr e o nosso site é desinformante.com.br. Obrigada pela audiência e até mais. Tchau, tchau.